Maioridade penal volta a ser discutida depois de casos recentes de crimes envolvendo jovens. Em Americana, 3 adolescentes foram detidos nesta madrugada suspeitos de participação na gangue da Marcha Ré. Menino de 12 anos morre depois de ser atropelado por um caminhão no Jardim Ipiranga, em Sumaré. Moradores da área reclamam da falta de sinalização na via. Pesquisa revela que o sedentarismo pode ser tão mortal quanto um cigarro. E ainda, governador de São Paulo confirma José Tadeu Jorge como novo reitor da Unicamp. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A participação de menores em crimes tem se tornado cada vez mais comum. Aqui na região, adolescentes têm ingressado nas conhecidas gangues da Marcha Ré, quadrilhas que usam veículos para arrombar e furtar estabelecimentos comerciais. Só nesta madrugada, 4 pessoas foram detidas depois de praticar o delito em Americana. Apenas uma delas era maior de idade. Desta vez, a ação aconteceu durante a madrugada na Vila Nova Americana. As câmeras de segurança do comércio gravaram toda a movimentação dos criminosos. Eles usaram um veículo para arrombar a grade de proteção da loja. Em pouco tempo, 3 homens entram, roubam diversos produtos e fogem. A polícia foi chamada pelos vizinhos que ouviram o alarme tocar. Um adolescente de 15 anos, que seria o olheiro do grupo e foi deixado para trás no momento da fuga, foi detido e confessou o crime. Em depoimento, o garoto contou que agiu junto com outros 2 menores, um de 15 e outro de 16 anos, além de um homem de 18 anos. Todos foram localizados pelos PMs e levados ao plantão policial. Renan Marques de Oliveira, de 18 anos, foi detido por receptação, mas pagou fiança e deve responder pelo crime em liberdade. Os adolescentes também foram liberados com a presença dos pais. Em Nova Odessa, a Polícia Civil identificou outros 8 adolescentes que seriam integrantes de uma quadrilha que age da mesma maneira. 2 foram levados à delegacia e liberados por não terem passagens pela polícia. 3 foram apreendidos ontem e confessaram participação no ataque a esta loja no centro da cidade. Outros 3 seguem foragidos. A polícia ainda investiga se o grupo é o mesmo que furtou produtos desta loja, em Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos outros 2 arrombamentos com características semelhantes e agora a investigação prossegue no sentido de tentar estabelecer uma conexão entre esses crimes e também esclarecê-los. Como você viu aí, dos 4 detidos, apenas um era maior de idade. E os casos recentes de crimes com o envolvimento de jovens reacendeu a discussão sobre a redução da maioridade penal. Esta semana, o governador Geraldo Alckmin entregou um projeto na Câmara dos Deputados que defende penas mais rígidas para menores infratores. Quando o assunto é a redução da maioridade penal, as opiniões divergem. Cada um é obrigado a pagar pelos seus erros, mesmo que é criança, mas é uma coisa que já é o certo não fazer, né? Então, se eles já estão aptos a votar para a presidência da República, acho que já estão aptos para assumir suas responsabilidades. A segurança é um problema sério, mas a gente precisa tratar outras coisas mais importantes que levam a toda essa questão de violência e insegurança. Eu acredito que existem várias questões de formação e educação que são muito mais importantes de ser verificadas do que diminuir a idade em que a pessoa deve ser presa. A reflexão fica ainda maior quando adolescentes matam friamente, como no caso do universitário Vitor Hugo Dippmann, de 19 anos, morto com um tiro na cabeça durante um assalto na porta de casa na Zona Leste, em São Paulo. O autor do disparo, um rapaz de 17 anos, que já havia cumprido medida de prestação de serviço por outro delito. Em Pinhalzinho, região de Bragança Paulista, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia. Ele é suspeito de ter matado um casal de idosos. O envolvimento de adolescentes em crimes cada vez mais graves fez o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta que prevê alterações no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira é
pena maior para jovens que cometerem delitos graves. E a segunda, transferência deles para prisões comuns quando completarem 18 anos. Para esse professor de direito, as medidas não devem resolver os problemas. Ele é contra a redução da maioridade penal. Se você reduzir a maioridade penal, nós estaremos pegando estes adolescentes e jogando eles num sistema prisional. Num sistema prisional hoje que sabidamente é um sistema falido que não recupera ninguém. Por quê? Nós temos já as cadeias todas superlotadas. Dados da Fundação Casa mostram que 9.016 adolescentes, entre meninos e meninas, são atendidos atualmente nas 143 unidades. A maioria dos infratores, 6.614, tem entre 15 e 17 anos. O tráfico de drogas é o que mais leva menores para a instituição. Quem lida no dia a dia com isso entende que a sociedade precisa se mobilizar agora. As pessoas que cometeram crimes graves têm que ser avaliadas e ficar em instituições socioeducativas o tempo necessário que for para serem reinseridos na sociedade. Pode demorar 1, 2 e 10 anos, mas esse tempo tem que ser respeitado e a avaliação tem que ser séria. Porque nós vamos incorrer no mesmo erro de aprender um adolescente hoje, ele ficar um tempo aprendido que seja 3 anos, mas vai retornar para a sociedade cometendo novos crimes. Um menino de 12 anos morreu hoje de manhã atropelado por um caminhão no Jardim Ipiranga, em Sumaré. Segundo os moradores da rua onde o acidente aconteceu, a sinalização de trânsito é precária e o movimento intenso. A morte do adolescente chocou os moradores do bairro Jardim Ipiranga, em Sumaré. De acordo com testemunhas, o garoto subia a rua de bicicleta quando foi atropelado pelo caminhão. Os moradores reclamam do movimento intenso e da alta velocidade dos veículos na via. Segundo eles, não há sinalização suficiente. E aqui embaixo, você pode ver, aqui embaixo não tem sinalização, já houve muito também acidente. E aconteceu isso aí hoje, a gente fica muito triste com isso. Há alguns meses, a rua passou a ser usada por muitos motoristas como opção para acessar a rodovia Anhanguera. E apenas essa lombada, construída pelos próprios moradores, ajuda a diminuir a velocidade dos carros. Mas não é sempre que isso funciona. A rua ficou muito mais bem movimentada depois que fez esse asfalto novo. A maioria do fluxo de veículos que passavam por detrás usa aqui, que tem saída mais próxima para Anhanguera. Hoje essa rua está bem violenta, tem muito trânsito aqui. Para a gente sair aqui no portão, tem que tomar cuidado, porque senão bate. Falta placa de sinalização, falta lombadas. E segundo consta, tem algumas lombadas aqui na rua, mas já tem ordem judicial para ser retirado. E não pode ser feito esse tipo de coisa, porque aqui necessita de mais lombada. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré informou que vai fazer uma vistoria no local para verificar os problemas apontados pelos moradores. Integrantes do Movimento Sem Teto fizeram um protesto hoje de manhã no prédio onde funciona a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, em Campinas. Os manifestantes queriam ser recebidos por representantes do governo federal para discutir o destino de 450 famílias que vivem na ocupação Zumbi dos Palmares, no Jardim Denadai, em Sumaré. Mantido há 5 anos, o acampamento está ameaçado de despejo e as famílias querem garantias de apoio como auxílio aluguel. A Secretaria de Habitação de Sumaré informou que existia uma ação de reintegração de posse que obrigava a desocupação até o dia 18 de março, mas uma proposta aceita pelos próprios assentados prevê a remoção gradativa das famílias do local. 6 pessoas foram presas na noite desta quarta-feira em um desmanche de caminhões no Jardim Itatinga, em Campinas. De acordo com a polícia, no barracão funcionava uma espécie de linha de montagem, onde cada integrante desempenhava uma função diferente. No prédio foram encontradas várias peças de caminhão, além de um veículo que provavelmente é clonado. Das 6 pessoas presas, 4 já tinham passagens pela polícia por furto, roubo e receptação.
Um vídeo gravado esta semana dentro de uma escola em Paulínia expôs o problema da violência na rede pública de ensino. As imagens postadas na internet mostram a briga entre duas alunas da Escola Estadual Padre José Narciso Ehrenberg. Uma das estudantes agride a colega com socos e chutes, além de arremessar uma cadeira para atingir a garota. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação considerou lamentável o caso de agressão e informou que acionou o Conselho Tutelar. A Secretaria também convocou os responsáveis pelas adolescentes de 16 anos para uma reunião. Daqui a pouco, a Prefeitura de Campinas questiona a dívida de 12 milhões de reais com a maternidade que foi estabelecida no governo passado.